O sol morria lentamente por trás dos arranha-céus de vidro e aço, tingindo a cidade de dourado e vermelho. Lá em cima, nos últimos andares dos prédios imponentes, luzes já começavam a piscar. Escritórios onde homens de terno decidiam o destino de milhões. Lá embaixo, nas calçadas rachadas e cheias de poças d'água de chuva mal drenada, a vida seguia num ritmo completamente diferente. João Miguel ajustou a caixa de balas no peito, sentindo o peso familiar dos doces que ainda não tinha conseguido vender naquele dia. Aos 12 anos, já sabia que a cidade tinha dois rostos, o que brilhava nos cartões postais e o que cheirava a óleo de motor e suor. Ele conhecia bem o segundo. Suas mãos pequenas e calejadas conheciam a textura áspera dos muros onde se encostava para descansar, o barulho ensurdecedor das buzinas que nunca paravam, o cheiro acre da fumaça que subia dos escapamentos. Caminhava pela Praça da Liberdade, um nome irônico para quem, como ele, não tinha liberdade nem para sonhar grande demais. A praça ficava no coração da cidade, onde os dois mundos se encontravam sem nunca realmente se verem. Executivos apressados passavam por mendigos como se fossem invisíveis. Mulheres de salto alto desviavam de crianças sujas como se fossem obstáculos. João Miguel já tinha se acostumado com a invisibilidade, fazia parte do jogo. Mas naquele entardecer, algo diferente chamou sua atenção. Um homem estava sentado sozinho em um dos bancos da praça. Não era velho, talvez uns 40 anos, mas tinha aquela postura de quem carregava o peso do mundo nos ombros. Usava roupa simples, uma camisa social meio amarrotada, calças escuras comuns, sapatos que já tinham visto dias melhores. Não havia nada nele que gritasse riqueza ou poder. Era apenas um homem comum, olhando para o horizonte como se estivesse perdido. Eduardo Santana, embora João Miguel não soubesse seu nome, era dono de uma das maiores empresas do país. A sua fortuna poderia comprar metade dos prédios que se erguiam ao redor da praça. Mas, naquele momento, ele era apenas um homem cansado que havia decidido caminhar para casa em vez de usar o carro blindado como motorista. Queria sentir a cidade, respirar o ar que seus funcionários respiravam, pisar no chão que pisavam. A solidão era sua companheira mais fiel. Nos jantares de gala, estava rodeado de pessoas que sorriam e conversavam, mas nunca o viam realmente. Nos conselhos administrativos, era ouvido com reverência, mas nunca compreendido. Em casa, uma mansão de 15 quartos, o silêncio ecoava pelos corredores como um fantasma. João Miguel estava observando o homem quando um grupo de 3 executivos se aproximou. Vinham rindo alto, com o peito estufado e a arrogância de quem acabara de fechar um grande negócio. O cheiro caro dos seus perfumes misturava-se com o álcool que certamente tinham consumido em algum bar próximo. "Olha só", disse o mais alto deles, um homem de terno cinza que parecia liderar o grupo. "Que cara é esse? Parece que está esperando a condução." Os outros riram como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo. Eduardo nem levantou os olhos. Continuou olhando para o horizonte como se não os tivesse ouvido. "Ei, amigo", insistiu o homem de terno cinza agora mais perto. "Você tá bem? Precisa de uma moeda para o ônibus?" O segundo homem, mais baixo e com uma barriga proeminente, tirou algumas moedas do bolso e as jogou no chão, próximo aos pés de Eduardo. O som metálico ecoou na praça. "Não é brincadeira não, irmão. A gente sabe como é difícil. Aqui, pega isso. Compra um pão, vai." Eduardo finalmente levantou os olhos. Não havia raiva neles, apenas uma tristeza profunda e familiar. Aquela não era a primeira vez que acontecia. Sempre que saía sem os símbolos óbvios de sua posição, o terno de marca, o relógio de luxo, o séquito de seguranças, era tratado como se fosse invisível, ou pior ainda, como se fosse um problema a ser resolvido. "Eu estou bem, obrigado", disse com a voz calma, mas firme. "Ah, ele fala!" gritou o terceiro homem, mais jovem que os outros. "E ainda tem orgulho! Cara, aceita ajuda! Não tem nada de errado em estar passando dificuldade." "Deixa eu ver", disse o homem de terno cinza sentando-se no banco ao lado de Eduardo sem ser convidado. "Você tem cara de quem já foi alguém. Perdeu o emprego, família. Acontece com os melhores."
Eduardo sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Toda a sua vida havia aprendido a controlar as emoções, a nunca mostrar fraqueza. Mas aquela humilhação gratuita, aquela falta de humanidade básica, doía de um jeito que o dinheiro nunca conseguira apurar. Eu não preciso de ajuda, repetiu levantando-se para sair. Vá embora não! O homem baixo segurou o seu braço. A gente está sendo legal com você, pelo menos agradece. Foi então que João Miguel não aguentou mais. Havia algo naquela cena que o incomodava profundamente. Não era apenas a humilhação. Infelizmente, ele via isso todos os dias. Era a solidão do homem no banco, a tristeza em seus olhos, a dignidade silenciosa com que ele tentava se defender. O menino largou sua caixa de balas no chão e se aproximou do grupo. Seu coração batia forte, mas algo dentro dele gritava que aquilo estava errado. Completamente errado. Ei, disse com a voz firme, apesar do nervosismo. Vocês não estão vendo que ele não quer conversa? Os três homens se viraram, surpresos. Não esperavam ser interrompidos por uma criança suja e mal vestida. Volta para o seu lugar, moleque, rosnou o homem de terno cinza. Isso não é assunto seu. Mas João Miguel não recuou. Olhou diretamente para Eduardo, e seus olhos se encontraram. Naquele momento, o menino viu algo que os executivos bêbados não conseguiam enxergar. Um ser humano que estava sofrendo. Não é porque ele está quieto que vocês podem pisar nele, disse plantando-se firme entre Eduardo e os três homens. Ele já disse que não quer ajuda. Deixe ela em paz. O silêncio que se seguiu foi denso como o ar antes de uma tempestade. Os três executivos olharam para João Miguel como se ele fosse um alienígena que tivesse acabado de pousar na praça. Uma criança de rua, suja e mal vestida, estava defendendo um completo estranho contra eles, homens formados, bem-sucedidos, que movimentavam milhões todos os dias. Você tá brincando, né, moleque? O homem de terno cinza riu, mas era um riso forçado, desconfortável. Sai de perto da gente antes que a gente chame a polícia. João Miguel sentiu as pernas tremerem, mas não saiu do lugar. Havia algo no olhar do homem no banco que o tocava profundamente. Talvez fosse reconhecimento, a solidão que ele via nos próprios olhos quando se olhava no espelho quebrado da casa onde morava com a mãe e os dois irmãos menores. Chama a polícia pra quê? Perguntou o menino, encontrando coragem numa fonte que nem sabia que existia. Para falar que vocês estão importunando um homem que só quer ficar em paz? Eduardo observava a cena com uma mistura de choque e admiração. Fazia décadas que ninguém saía em sua defesa sem ter algum interesse por trás. Funcionários o protegiam porque era o chefe, seguranças o defendiam porque eram pagos para isso, advogados brigavam por ele porque estava nos contratos. Mas aquela criança, ela não sabia quem ele era, não tinha nada a ganhar, e mesmo assim, estava ali, plantada como um pequeno guerreiro entre ele e a humilhação. Olha só, disse o homem baixo, agora visivelmente irritado. Você não sabe com quem está falando, não. A gente pode comprar e vender vocês dois 10 vezes. Então compra, retrucou João Miguel com uma simplicidade que desarma. Mas enquanto isso, deixa ele em paz. Ele não fez nada para vocês. O homem mais jovem do grupo puxou o celular do bolso. Vou filmar isso. Vocês não vão acreditar. Um pivete protegendo um mendigo. E isso vai viralizar no grupo da empresa. Foi então que Eduardo finalmente se manifestou. Levantou-se devagar, colocando uma mão suave no ombro de João Miguel. O menino olhou para trás, surpreso com o contato. Obrigado, disse Eduardo, e a voz dele carregava uma emoção que ele não sentia há anos. Não precisa se meter em problemas por minha causa, não. Não é problema, respondeu João Miguel, ainda olhando nos olhos do homem no banco. É certo. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Certo. Quando foi a última vez que alguém havia feito alguma coisa por ele simplesmente porque era certo? Quando foi a última vez que alguém o havia visto como um ser humano que merecia dignidade, independentemente de sua conta bancária? Que bonitinho, zombou o homem de terno cinza. Dois perdedores se ajudando, isso é que é solidariedade. Vocês sabem o que é solidariedade? Perguntou João Miguel enquanto virava para eles com uma maturidade que impressionou até a si mesmo. É quando você ajuda alguém sem querer nada em troca. É quando você trata as pessoas como gente, não como lixo. O menino abaixou-se, pegou as moedas que haviam sido jogadas no chão,
e estendeu-as para o homem de terno cinza. Pega de volta, ele não precisa da sua esmoma. E, pelo jeito, vocês precisam mais disso do que ele. Do que você está falando? Perguntou o homem baixo, confuso. Dinheiro para comprar educação, respondeu João Miguel simplesmente. O homem jovem parou de filmar por um momento, impressionado com a resposta. Nos vídeos que ele costumava postar, as pessoas gritavam, xingavam, faziam escândalo. Mas aquela criança mantinha calma e respondia com uma sabedoria que ele não esperava encontrar ali. Eduardo sentiu algo se movendo dentro do peito. Uma sensação que havia esquecido que existia. Não era gratidão, era algo mais profundo. Era o reconhecimento de que naquele momento ele havia encontrado algo raro e precioso. Humanidade pura, sem máscaras, sem interesses, sem jogos. Vamos, disse Eduardo, oferecendo-lhe a mão. Vamos embora daqui. João Miguel não hesitou, segurou a mão do homem e começaram a se afastar do grupo. Atrás deles ouviram um homem jovem comentando. Cara, isso deu um vídeo incrível, vou postar agora. Não posta nada, disse o homem baixo, visivelmente desconfortável. Não ficou legal pra gente. Mas era tarde demais, o vídeo já estava sendo enviado para as redes sociais, tagueado como menino, humilhação, solidariedade. Em questão de minutos, começaria a se espalhar pela internet, ganhando curtidas, comentários e compartilhamentos. João Miguel e Eduardo caminharam em silêncio por algumas quadras. O menino já tinha esquecido das balas que deixara para trás na praça. Não importava, havia algo mais importante acontecendo que ele ainda não conseguia entender completamente. Qual é o seu nome? Perguntou Eduardo. João Miguel. E o seu? Eduardo. Eduardo Santana. O nome não significava nada para o menino. Ele não lia jornais econômicos, não assistia programas de negócios, não conhecia as listas de homens mais ricos do país. Para ele, Eduardo era apenas um homem que havia sido humilhado injustamente e que agora caminhava ao seu lado. E você mora aqui perto? Perguntou Eduardo. Moro na favela do Sapo, do outro lado da cidade, mas venho aqui todos os dias para trabalhar. Trabalhar? Vendo bala, engraxo sapato, às vezes carrego compra para as madames. Qualquer coisa que aparecer. Eduardo parou de andar por um momento. Olhou para o menino, magro, com roupas que já haviam sido lavadas centenas de vezes, tênis furados que deixavam os dedos dos pés aparecendo. Mas havia algo nos olhos dele que o dinheiro não podia comprar. Bondade genuína. João Miguel, disse Eduardo, e havia uma emoção na voz dele que ele não conseguia controlar. Obrigado por ter feito o que fez lá atrás. Não precisa agradecer, respondeu o menino, encolhendo os ombros. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Eduardo sorriu tristemente. Se ao menos isso fosse verdade. Naquele momento, sem que nenhum dos dois soubesse, o vídeo da confrontação na praça começava a se espalhar pela internet como fogo na palha seca. Em algumas horas, milhares de pessoas estariam comentando sobre o menino corajoso que defendeu um estranho. E em alguns dias, a história chegaria nos jornais. E Eduardo Santana, um dos homens mais ricos do país, começaria a entender que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. 3 dias se passaram desde o encontro na praça, e Eduardo não conseguia tirar João Miguel de sua mente. Estava em sua mesa, no 47º andar de um dos prédios mais imponentes da cidade, com vista panorâmica para o lugar onde tudo havia acontecido, mas sua atenção estava completamente dividida. À sua frente, pilhas de relatórios aguardavam assinatura. E-mails se acumulavam na tela do computador e 3 assistentes esperavam do lado de fora da porta com agendas lotadas de reuniões importantes. Mas Eduardo só conseguia pensar no menino que havia estendido a mão a um desconhecido simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Na noite anterior, seu assistente particular, Marcos, havia lhe mostrado o vídeo que viralizava nas redes sociais. Já tinha mais de 2 milhões de visualizações e milhares de comentários. A maioria das pessoas elogiava a coragem do menino, mas havia também quem criticasse os executivos, chamando-os de elite insensível e desumanos. Senhor Santana, Marcos havia dito, preocupado, talvez seja melhor o senhor não sair mais sozinho. Esse tipo de situação pode ser perigosa para sua imagem. Eduardo havia dispensado o assistente sem responder. Imagem? Como se sua imagem importasse mais que o que havia aprendido naqueles poucos minutos na praça? Agora, olhando pela janela envidraçada de seu escritório, Eduardo via a cidade com olhos diferentes. Havia passado décadas construindo seu império, focado em números, estratégias, aquisições,
Mas quando foi a última vez que havia realmente olhado para as pessoas que caminhavam pelas ruas lá embaixo? Levantou-se abruptamente, surpreendendo a si mesmo com a decisão súbita. Pegou o paletó, ignorou os protestos da secretária sobre os compromissos da tarde e saiu do escritório. Precisava voltar à praça. Precisava encontrar o menino novamente. João Miguel estava no mesmo lugar de sempre, próximo ao banco onde tudo havia acontecido. Dessa vez, carregava uma caixa de engraxate improvisada e um banquinho de madeira que havia ganhado de um sapateiro conhecido da mãe. O movimento na praça era intenso. Executivos, estudantes, aposentados, todos passando apressados por suas vidas. Ele não sabia que tinha se tornado famoso. Não tinha celular, não acessava redes sociais, não tinha ideia de que milhões de pessoas haviam assistido ao vídeo de sua confrontação com os executivos. Para ele, havia sido apenas mais um dia tentando ganhar alguns trocados para ajudar em casa. Quando Eduardo se aproximou, João Miguel sorriu. Havia algo familiar e confortante no homem que o havia protegido alguns dias antes. "Oi, Eduardo", disse, levantando-se do banquinho. "Você voltou." "Voltei", respondeu Eduardo, e havia uma emoção genuína na sua voz. "Queria te ver de novo." "Quer engraxar os sapatos?" perguntou João Miguel, apontando para a caixa. "Faça um preço bom para amigo." Eduardo olhou para os próprios sapatos, caros, italianos, que custavam mais do que João Miguel via em um ano. Então olhou para o menino, com seu sorriso honesto e seus olhos brilhantes, e algo se quebrou dentro dele. "Quero, sim", disse sentando-se no banquinho. "Quanto cobra?" R$ 5, respondeu João Miguel já preparando os materiais. Enquanto o menino trabalhava, Eduardo observava seus movimentos cuidadosos e dedicados. Havia orgulho naquele trabalho, havia dignidade em cada gesto. João Miguel não fazia aquilo apenas para ganhar dinheiro. Ele fazia com excelência, como se fosse a coisa mais importante do mundo. "João Miguel", disse Eduardo depois de alguns minutos, "posso fazer uma pergunta?" "Claro." "Por que você fez aquilo no outro dia? Por que me defendeu?" O menino parou o trabalho por um momento e olhou para Eduardo com uma expressão séria. "Porque estava errado", respondeu simplesmente. "Eles estavam sendo ruins com você sem motivo. Minha mãe sempre diz que a gente deve tratar os outros como gostaria de ser tratado." Eduardo sentiu um aperto no peito. Quando foi a última vez que alguém havia o tratado assim? Quando foi a última vez que alguém o havia visto como um ser humano comum, merecedor de respeito e dignidade? "Fale-me sobre sua mãe", disse Eduardo. Os olhos de João Miguel se iluminaram. "Ela é incrível, trabalha em 3 lugares diferentes, mas sempre encontra tempo para ajudar os vizinhos. Quando alguém fica doente na comunidade, ela é a primeira a aparecer com sopa e remédio. Diz que a gente pode não ter muito, mas sempre tem alguma coisa para dividir." "E o seu pai?" "Não tenho pai. Ou melhor, ele foi embora quando era pequeno, mas não faz falta. Minha mãe é pai e mãe ao mesmo tempo." Eduardo escutava atentamente. Aquela família que provavelmente ganhava em um mês o que ele gastava em um almoço parecia ter algo que todo o seu dinheiro não conseguia comprar: amor genuíno, união e propósito. "E você?" perguntou João Miguel, voltando a trabalhar nos sapatos. "Tem família?" A pergunta atingiu Eduardo como um golpe. Tecnicamente, ele tinha uma ex-esposa, que havia levado metade de seus bens no divórcio e agora morava na Europa. Tinha um filho adulto com quem mal conversava e só aparecia quando precisava de dinheiro. Tinha parentes distantes que surgiam nas festas de fim de ano com sorrisos falsos e pedidos de empréstimo. "Não", respondeu honestamente. "Não tenho família de verdade." João Miguel parou o trabalho novamente e olhou para Eduardo com uma expressão de genuína tristeza. "Que pena, família é a coisa mais importante do mundo." "E o que você sonha para o futuro?" perguntou Eduardo, tentando mudar de assunto. O menino sorriu e voltou a trabalhar. "Quero estudar. Quero ser engenheiro ou médico, alguma coisa que possa ajudar as pessoas. Quero construir uma casa boa para minha mãe e meus irmãos. Quero que eles nunca passem necessidade." "E você? O que você quer para você mesmo?" João Miguel pensou por um momento e voltou a trabalhar. "Quero ser como minha mãe. Quero ser alguém que faça diferença na vida das pessoas. Não precisa ser grande, sabe? Só fazer diferença." Eduardo fechou os olhos. Aquele menino de 12 anos tinha uma clareza de propósito que ele, aos 45, nunca havia sentido. Toda a sua vida havia sido dedicada a acumular riquezas, a vencer competições, a estar no topo.
Mas para quê? Para quem? Pronto, disse João Miguel terminando o trabalho. Seus sapatos estão brilhando. Eduardo olhou para baixo. Realmente os sapatos estavam impecáveis, melhor do que quando saíam da sapataria caríssima onde ele costumava levá-los. Quanto mesmo? Perguntou tirando a carteira. R$ 5. Eduardo olhou para a carteira, cheia de notas, pegou uma de R$ 50 e estendeu para João Miguel. Não tenho troco para isso, disse o menino, constrangido. Não precisa de troco, respondeu Eduardo. Você fez um trabalho excelente. João Miguel olhou para a nota, depois para Eduardo, confuso. Mas isso é muito dinheiro, 10 vezes mais do que o serviço vale. Para mim, vale muito mais, disse Eduardo, levantando-se. Você me ensinou algumas coisas hoje. Eu? João Miguel riu. Eu não ensinei nada, só lustrei seus sapatos. Não, disse Eduardo colocando a mão no ombro do menino. Você me ensinou sobre dignidade, sobre trabalho honesto, sobre ter sonhos. Você me ensinou que ainda existe bondade no mundo. Os dois caminharam pela praça durante quase 1 hora. Eduardo fazia perguntas e João Miguel respondia com a honestidade desarmante de uma criança que ainda não havia aprendido a mentir ou a esconder seus sentimentos. Falaram sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre sonhos e dificuldades. Eduardo, disse João Miguel quando já estava na hora de se despedirem. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você é rico, não é? Eduardo sorriu. O menino havia percebido pelos detalhes, o relógio discreto, mais caro, a qualidade das roupas, a carteira cheia de dinheiro. Sou, respondeu honestamente. Então, por que você anda sozinho? Por que não tem seguranças e carros grandes como os outros ricos que passam por aqui? A pergunta foi direto ao ponto. Eduardo pensou por um momento antes de responder. Porque quando você tem tudo isso, você para de ver as pessoas de verdade. Você vive numa bolha, rodeado de gente que só fala o que você quer ouvir. Às vezes é bom ser tratado como uma pessoa comum. João Miguel assentiu, como se entendesse perfeitamente. Faz sentido. Dinheiro deve ser meio solitário. É, admitiu Eduardo, muito solitário. Quando se despediram, Eduardo prometeu que voltaria, mas dessa vez ele não voltaria apenas para conversar. Estava começando a formar um plano em sua mente. Um plano que poderia mudar não apenas a vida dele, mas a vida de muitas pessoas. Naquela noite, em seu escritório vazio, Eduardo ligou para seus advogados e contadores. Queria saber exatamente quanto dinheiro tinha, quanto poderia investir sem comprometer suas operações. Queria números, projeções, possibilidades. Mas dessa vez, não era para ganhar mais dinheiro, era para fazer algo que nunca havia feito em toda a sua vida, usar sua fortuna para realmente fazer a diferença no mundo. E tudo havia começado com um menino que havia estendido a mão a um desconhecido simplesmente porque era a coisa certa a fazer. 2 semanas depois do segundo encontro na praça, a cidade acordou com uma notícia que ninguém esperava. Os jornais estampavam manchetes sobre a revolução social de Eduardo Santana, e as redes sociais não falavam de outra coisa. O bilionário havia anunciado, sem aviso prévio, o lançamento do maior projeto social da história da cidade, o Instituto Esperança. 15 escolas seriam construídas nas comunidades mais carentes, 3 hospitais públicos seriam reformados e equipados, um centro de capacitação profissional seria erguido no centro da cidade, e um programa de bolsas de estudo levaria 1.000 jovens das periferias para as melhores universidades do país. O investimento inicial era de R$ 500 milhões, dinheiro que sairia diretamente do patrimônio pessoal de Eduardo, não das empresas. Não entendo, disse Marcos, seu assistente, caminhando nervosamente pelo escritório. Senhor Santana, isso vai contra tudo que o senhor sempre pregou. Filantropia é importante, mas essa quantia, isso vai afetar significativamente suas reservas pessoais. Eduardo estava de pé diante da janela, observando a cidade. Lá embaixo, na praça, conseguia ver o ponto onde João Miguel costumava ficar. Naquele momento, o menino provavelmente estava trabalhando, sem saber que havia se tornado a inspiração para a maior transformação social que a cidade já havia visto. Marcos, disse Eduardo sem se virar. Quantos carros de luxo um homem precisa ter? Senhor? Quantas casas? Quantos iates? Quantos zeros a mais numa conta bancária fazem diferença depois de um certo ponto? Marcos não soube como responder. Trabalhava para Eduardo há 10 anos e nunca o havia visto questionando a acumulação de riqueza. Eu passei toda a minha vida acumulando, comprando, construindo, conquistando. Mas para quê? Para quem? Quando eu morrer, o que vai sobrar?
Que diferença eu fiz no mundo? O senhor construiu um império econômico, gera empregos, movimenta a economia. Gero empregos para pessoas que mal conseguem pagar o aluguel, interrompeu Eduardo. Movimenta uma economia que beneficia principalmente quem já tem dinheiro. Não é suficiente, Marcos. Não é suficiente. Naquele momento, a secretária bateu na porta. Senhor Santana, o repórter da TV Nacional chegou para a entrevista. Eduardo havia marcado a entrevista para explicar publicamente os motivos do projeto social. Queria que a cidade entendesse que aquela não era uma jogada de marketing ou uma estratégia para melhorar sua imagem. Era algo genuíno, pessoal. Na sala de reuniões, Eduardo encontrou-se diante das câmeras pela primeira vez em anos, sem um discurso preparado por sua equipe de marketing. Queria falar do coração, mesmo que isso significasse mostrar vulnerabilidade. Senhor Santana, disse a repórter, uma mulher elegante de meia-idade. O que o levou a decidir investir essa quantia astronômica em projetos sociais? Isso representa uma mudança radical em sua filosofia empresarial. Eduardo respirou fundo antes de responder. Há algumas semanas, eu estava sentado numa praça desta cidade quando fui humilhado por 3 homens que me julgaram pela aparência. Eu estava vestido de forma simples, sem os símbolos óbvios de status, e eles me trataram como lixo. A repórter se inclinou para a frente, interessada. E o que aconteceu? Um menino de 12 anos, que não me conhecia de nada, se colocou entre mim e aqueles homens. Ele me defendeu, não porque eu fosse rico ou importante, mas simplesmente porque era a coisa certa a se fazer. Eduardo fez uma pausa e sua voz ficou mais emocionada. Aquele menino trabalha todos os dias para ajudar a sustentar a família. Ele sonha em ser engenheiro ou médico. Ele tem uma sabedoria e uma bondade que eu levei 45 anos para encontrar. E ele me fez perceber que eu estava desperdiçando a oportunidade de fazer a diferença. O senhor pode nos contar mais sobre esse menino? Não vou revelar sua identidade para proteger sua privacidade, disse Eduardo. Mas posso dizer que ele representa milhares de crianças desta cidade, que têm potencial infinito e apenas precisam de oportunidades. Enquanto a entrevista era transmitida ao vivo, João Miguel estava na praça, trabalhando como sempre. Algumas pessoas pararam para ouvir o áudio que vinha de um celular próximo, mas ele não prestou atenção. Estava concentrado em fazer um bom trabalho para um cliente. Foi só quando chegou em casa, no final da tarde, que descobriu o que estava acontecendo. João Miguel, gritou sua mãe, Dona Rosa, assim que ele entrou pela porta. Você precisa ver isso. A vizinha, Dona Maria, estava na sala com o celular na mão, mostrando vídeos para a mãe dele. Meu filho, você está famoso. O homem rico da televisão está falando de você, disse Dona Rosa com os olhos marejados. João Miguel olhou confuso para a tela do celular. Lá estava Eduardo, numa entrevista, falando de um menino que o havia defendido na praça. Mãe, eu conheço ele, disse João Miguel, surpreso. É o Eduardo, um cara legal que estava sendo encortonado por uns homens chatos. Como assim você conhece ele? Perguntou Dona Rosa. Filho, você sabe quem é esse homem? Sei. É o Eduardo, um cara legal que estava sendo importunado por uns homens chatos. Dona Maria riu e balançou a cabeça. João Miguel, esse homem é um dos mais ricos do Brasil. Ele tem empresas, prédios, sei lá o que mais. E ele está dizendo que você mudou a vida dele. O menino olhou novamente para a tela tentando processar a informação. Eduardo era rico, muito rico. Mas para ele, continuava sendo apenas o homem triste que havia sido humilhado na praça. Ele está investindo 500 milhões de reais em projetos sociais e está dizendo que foi por sua causa. João Miguel sentiu uma mistura de orgulho e confusão. Ele havia apenas feito o que sua mãe sempre o ensinou a fazer, tratar as pessoas com respeito. Como isso poderia ter gerado tamanho impacto? Nos dias seguintes, a cidade inteira fervilhou com a notícia. O vídeo da confrontação na praça foi resgatado e associado à história contada por Eduardo. As pessoas começaram a identificar João Miguel como o menino herói que havia inspirado a transformação do bilionário. Repórteres começaram a procurá-lo. Ofertas de patrocínio chegaram através de conhecidos. Pessoas queriam tirar fotos, fazer entrevistas, contar sua história. João Miguel ficou assustado com toda a atenção. Ele continuava indo trabalhar na praça todos os dias, mas agora era constantemente abordado por estranhos. Alguns o elogiavam, outros queriam se aproveitar de sua fama repentina. Foi então que Eduardo apareceu novamente. João Miguel, disse aproximando-se do menino numa manhã de quinta-feira. Precisamos conversar. Oi, Eduardo, respondeu o menino, visivelmente relaxado em vê-lo. Está meio louco por aqui, todo mundo quer falar comigo. Imagino. E como você está se sentindo com tudo isso? João Miguel pensou por um momento. Confuso.
Eu não fiz nada demais, só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Eduardo sorriu tristemente. Essa é exatamente a questão, João Miguel. Nem todo mundo faria o que você fez, e isso é o que torna seu gesto tão especial. Os dois caminharam até um banco mais reservado da praça. Quero te propor algo, disse Eduardo. Quero que você me ajude com o Instituto Esperança. Como assim? Quero que você seja o rosto do projeto. Quero que você participe das inaugurações, visite as escolas, converse com as crianças. Quero que você seja o exemplo de que é possível sonhar grande, independentemente de onde você vem. João Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Mas eu sou só uma criança. Não sei falar em público, não sei lidar com essa fama toda. Você não precisa saber, você só precisa ser você mesmo. A sua autenticidade é o que torna tudo isso possível. E a minha família, meu trabalho, eu preciso ajudar minha mãe. Sua família vai ser cuidada. Sua mãe vai receber um emprego no instituto, seus irmãos vão estudar nas melhores escolas, você vai continuar estudando, mas também vai ter a chance de inspirar outras crianças. João Miguel olhou para Eduardo com seriedade. Por que você está fazendo isso? Por que tudo isso é importante para você? Eduardo respirou fundo. Porque você me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela faz pelos outros. Você me ensinou que um gesto simples pode mudar o mundo, e eu quero que outras pessoas aprendam isso também. Mas eu não mudei o mundo, protestou João Miguel. Eu só ajudei você naquele dia. Você mudou o meu mundo, disse Eduardo, e agora eu quero usar isso para mudar o mundo de muitas outras pessoas. Os dois ficaram em silêncio por minutos, observando o movimento da praça. Pessoas passavam apressadas, cada uma carregando seus próprios problemas e sonhos. Tá bom, disse João Miguel finalmente. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Você precisa prometer que isso não vai mudar quem eu sou. Eu não quero virar uma pessoa diferente por causa do dinheiro ou da fama. Eduardo estendeu a mão. Prometo. Na verdade, é exatamente porque você é quem você é que tudo isso faz sentido. Quando se apertaram as mãos, nenhum dos dois imaginava que aquele aperto de mãos selaria não só um acordo, mas o início de uma amizade que transformaria não só as suas vidas, mas a vida de milhares de pessoas na cidade. A partir daquele dia, João Miguel se tornou o símbolo vivo de que a bondade ainda existia no mundo. Sua história se espalhou pelo país inteiro, inspirando outros empresários a repensarem suas prioridades e outras crianças a acreditarem que seus sonhos eram possíveis. E tudo havia começado com um gesto simples: estender uma mão a alguém que precisava de ajuda. 6 meses depois, a cidade era irreconhecível. As primeiras 3 escolas do Instituto Esperança já funcionavam a pleno vapor. O Centro de Capacitação Profissional havia formado sua primeira turma de técnicos, e o hospital reformado atendia quase 1.000 pessoas por dia com equipamentos de ponta. Mas a maior transformação não estava nos prédios ou nos números, estava nas pessoas. João Miguel, agora com 13 anos, havia se tornado muito mais do que um símbolo. Ele era uma ponte entre 2 mundos que raramente se encontravam. Vestido com um uniforme simples, mas digno, ele visitava as escolas, conversava com as crianças, participava de reuniões com educadores e, principalmente, continuava sendo ele mesmo. Naquela manhã de sábado, a cidade se preparava para a inauguração da maior escola do projeto, um complexo educacional que atenderia 1.000 crianças da comunidade onde João Miguel morava. A imprensa nacional estava presente, políticos haviam chegado de Brasília e empresários de todo o país queriam conhecer o projeto que estava mudando paradigmas. Eduardo estava nervoso. Nos últimos meses, ele havia descoberto algo surpreendente. Liderar uma transformação social era muito mais desafiador do que dirigir uma empresa. Não bastava investir dinheiro. Era preciso mudar mentalidades, quebrar preconceitos, criar pontes entre realidades muito diferentes. Você está bem? Perguntou João Miguel, aproximando-se de Eduardo nos bastidores do evento. Estou, respondeu Eduardo, sorrindo. Só pensando em como tudo mudou. Para melhor? Muito para melhor. Os dois olharam pela cortina para o auditório lotado. Havia mães da comunidade sentadas ao lado de empresários, crianças uniformizadas conversando com jornalistas, autoridades dividindo espaço com líderes comunitários. João Miguel, disse Eduardo, você está pronto para o discurso? Acho que sim, respondeu o menino, mas ainda não acredito que vou falar para tanta gente. Lembra o que combinamos? Lembro. Falar do coração, não da cabeça. Eduardo pôs a mão no ombro do menino. Exato.
e lembrar que você não está aqui por causa de mim, ou por causa do dinheiro, ou por causa da fama. Você está aqui porque representa algo que o mundo precisa ver. O quê? Que ainda existe bondade pura no mundo. Que ainda existem pessoas que fazem o certo sem esperar nada em troca. A cerimônia começou com as autoridades fazendo seus discursos protocolares. Eduardo foi chamado para falar e, pela primeira vez em sua vida, dispensou o teleprompter e os assessores de imprensa. Há 6 meses, começou ele. Eu era um homem rico, mas vazio. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha aquilo que realmente importa. Propósito, conexão humana, a sensação de que minha vida fazia a diferença. O auditório estava em silêncio absoluto. Então, numa tarde comum, numa praça qualquer, eu fui humilhado por 3 homens que me julgaram pela aparência. Eu estava vestido de forma simples, sem os símbolos óbvios de status, e eles me trataram como se eu fosse lixo. Eduardo fez uma pausa e sua voz ficou mais emocionada. Mas, naquele momento, quando eu estava sendo humilhado, uma criança de 12 anos fez algo que mudou minha vida para sempre. Ele não me conhecia, não sabia quem eu era, não tinha nada a ganhar comigo. Mesmo assim, ele se colocou entre mim e aqueles homens. Ele me defendeu. O auditório começou a murmurar e algumas pessoas se emocionaram. Aquele menino me ensinou 3 coisas fundamentais. Primeiro, que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela faz pelos outros. Segundo, que um gesto simples pode mudar o mundo. E terceiro, que ainda existe bondade genuína no mundo, e ela geralmente está nos lugares onde menos esperamos encontrar. Eduardo virou-se para João Miguel, que estava sentado na primeira fileira. João Miguel, você pode vir aqui? O menino levantou-se, visivelmente nervoso, e subiu ao palco. Quando chegou ao microfone, o auditório inteiro se levantou e aplaudiu por quase 2 minutos. João Miguel olhou para a plateia com os olhos arregalados, ainda processando toda aquela reação. Oi, disse ele simplesmente no microfone e sua voz ecoou pelo auditório. As pessoas riram e aplaudiram novamente, encantadas com sua naturalidade. Meu nome é João Miguel, e eu quero falar para vocês sobre o que eu aprendi nestes meses. O auditório ficou em silêncio novamente. Primeiro, eu aprendi que não importa de onde você vem ou quanto dinheiro você tem. O que importa é como você trata as pessoas. Eu aprendi isso com minha mãe, que sempre me ensinou que todo mundo merece respeito. João Miguel parou por um momento, olhando para a plateia. Segundo, eu aprendi que pequenas atitudes podem ter grandes consequências. Eu não fiz nada demais naquele dia na praça. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Mas isso mudou a vida do Eduardo, e agora está mudando a vida de milhares de pessoas. Algumas pessoas no auditório começaram a chorar. E terceiro, continuou João Miguel, eu aprendi que o mundo pode ser melhor se cada um fizer a sua parte. Não precisa ser grande, não precisa ser rico, não precisa ser famoso, só precisa ser humano. O menino olhou diretamente para Eduardo. O Eduardo me disse que eu mudei a vida dele, mas a verdade é que ele também mudou a minha. Não por causa do dinheiro ou por causa das oportunidades, mas porque ele me mostrou que uma pessoa pode usar o que tem para fazer a diferença na vida de outras. João Miguel voltou-se para a plateia. Hoje, nós estamos inaugurando mais uma escola, mas essa escola não é só um prédio com salas de aula. É um lugar onde crianças como eu vão poder sonhar grande. É um lugar onde vão aprender que não importa onde você nasceu, você pode chegar onde quiser. A voz do menino ficou mais forte. Eu quero dizer para todas as crianças que estão aqui hoje, vocês são importantes. Vocês têm valor. Vocês podem fazer a diferença no mundo, não importa a idade que tenham ou de onde venham. João Miguel fez uma pausa final. E para os adultos, eu quero dizer que a gente pode mudar o mundo. Não precisa ser bilionário como o Eduardo. Às vezes, só precisa estender a mão para alguém que precisa de ajuda. O auditório explodiu em aplausos. Pessoas choravam abertamente, se abraçavam, gritavam palavras de incentivo. Eduardo subia ao palco novamente, visivelmente emocionado. João Miguel, disse ele no microfone, eu quero fazer uma pergunta para você na frente de todos. Pode perguntar. Você acha que conseguimos mudar alguma coisa nesta cidade?
João Miguel olhou para a plateia, depois para Eduardo e sorriu. Acho que a gente está só começando. Eduardo tirou do bolso uma pequena medalha dourada e a entregou para João Miguel. Esta medalha tem uma inscrição, disse ele, para quem ensinou que a verdadeira riqueza está em fazer a diferença na vida das pessoas. João Miguel pegou a medalha e a olhou com carinho. Obrigado, Eduardo. Mas você sabe que eu não fiz isso para ganhar medalha, né? Eu sei, respondeu Eduardo rindo. Foi exatamente por isso que você merece. 6 meses depois da inauguração da escola, a história de João Miguel e Eduardo havia se tornado um símbolo nacional. Outros empresários começaram a seguir o exemplo, criando seus próprios institutos sociais. Políticos passaram a incluir programas sociais sérios em suas plataformas. A sociedade inteira começou a discutir responsabilidade social e o papel de cada um na construção de um mundo melhor. João Miguel continuava estudando, mas também continuava trabalhando no Instituto Esperança. Ele visitava escolas, conversava com crianças, participava de projetos sociais. Havia se tornado um jovem líder, respeitado por sua autenticidade e sabedoria. Eduardo, por sua vez, havia descoberto que fazer a diferença na vida das pessoas era muito mais gratificante do que acumular riqueza. Suas empresas continuavam prosperando, mas agora ele sabia exatamente para que servia todo aquele dinheiro. A cidade havia mudado, não apenas fisicamente, com as novas escolas e hospitais, mas espiritualmente. As pessoas eram mais solidárias, mais conscientes, mais humanas. E tudo havia começado com um gesto simples. Um menino que estendeu a mão a um desconhecido simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Na placa de bronze que foi colocada na entrada da primeira escola do Instituto Esperança, havia uma frase que resumia toda a história. Foi preciso um menino que não tinha nada para ensinar a todos o valor de alguém. João Miguel passou por aquela placa todos os dias no caminho para a escola. E todos os dias ele sorria, lembrando que às vezes as maiores mudanças começam com os menores gestos. Aquele menino de rua havia mudado a vida de um bilionário. Aquele bilionário havia mudado a vida de milhares de pessoas. E aquelas pessoas estavam mudando o mundo, um gesto de bondade de cada vez. A história continuava, multiplicando-se em cada criança que agora sonha mais alto, em cada adulto que agora olhava com mais compaixão, em cada pessoa que havia aprendido que todos têm o poder de fazer a diferença. E João Miguel? Ele continuava sendo exatamente o que sempre foi. Um menino bom, com um coração grande, que acreditava que o mundo podia ser melhor. E estava certo.